Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço do Elano Maia aqui no Fla Champion. E meus amigos, graças a Deus que o equipamento chegou, o aparelho chegou. Agora estou retornando aqui para gravar e trazer informações em alta qualidade para você que está aqui no meu dia a dia, aqui no Fla Champion, tá certo? Meus amigos, eu quero falar sobre a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas eu quero aqui, antes de falar dessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, meus amigos, eu quero aqui agradecer por demais a presença de todos vocês que têm estado aqui no meu dia a dia. Já são 500 inscritos aqui no Fla Champion, tá certo? Lá está 499, mas eu, Elano Maia, sou o número 500 inscrito aqui no Fla Champion. E eu quero aqui, meus amigos, fazer convidar você para um desafio, melhor dizendo, né? No dia 2 de outubro vai haver um evento importantíssimo, tá certo? E uma mudança aqui no canal Fla Champion. E nesse dia 2 de outubro, meus amigos, eu quero fazer algo diferente aqui no canal. Eu espero que até lá, meus amigos, eu esteja com o número aí de inscritos atingindo a meta de 1000 inscritos aqui no Fla Champion. E eu conto muito com o seu apoio, tá certo? Debaixo do visor que você está me vendo, você vai visualizar um botão que vai estar escrito inscreva-se. Você toca nele, vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas para vídeos novos e entradas ao vivo através de live. E nesse dia 2, meus amigos, eu quero fazer algo especial aqui no canal Fla Champion, tá certo? Comemorando, claro e evidente, o número de 1000 inscritos aqui neste canal. E eu conto muito com o seu apoio e com o seu incentivo. Mas vamos lá, vamos para o que importa, né? Esse canal ele tem a finalidade de deixar você informado sobre as notícias do nosso Flamengo. E meus amigos, hoje, claro, tem Flamengo e Bahia no Maracanã. Esse jogo vale, meus amigos, a retomada da liderança do Campeonato Brasileiro. Já, meus amigos, que no confronto direto ontem, né, lá no estádio Newton Santos, no Engenhão, Botafogo 1, Atlético Paranaense 1. E esse resultado, meus amigos, vai ajudar o Flamengo aí nessa retomada pela liderança do Campeonato Brasileiro, que está somente na 10ª rodada, tá certo? Ontem, Botafogo 1, Atlético Paranaense 1, Atlético Goianiense 1, Criciúma 2, São Paulo 0, Cuiabá 1, Juventude 2, Vasco 0, Fortaleza 1, Grêmio 0, Cruzeiro 2, Fluminense 0, Internacional 1, Corinthians 0. Hoje, tá certo? Às 18h30, Vitória e Atlético Mineiro, Flamengo e Bahia, Palmeiras e Bragantino. E a classificação, meus amigos, neste momento está assim: Botafogo em primeiro colocado com 20, em segundo colocado Flamengo com 18, em terceiro colocado Atlético Paranaense com 18, Bahia em quarto colocado com 18 pontos, em quinto colocado a equipe do Palmeiras com 17 pontos, em sexto colocado a equipe do Cruzeiro com 17 pontos, em sétimo colocado a equipe do São Paulo com 15 pontos. Oitavo colocado a equipe do Bragantino com 15 pontos. Em nono colocado o Internacional com 14 pontos. E em 10º colocado está o Atlético Mineiro, meus amigos, com 13 pontos. O Flamengo, meus amigos, só depende de si para retomar essa liderança do Campeonato Brasileiro. Vencendo hoje o Bahia em pleno Maracanã, meus amigos, o Flamengo chega aos 21 pontos e assume a liderança isolada, né? Ficando aí um ponto a mais
do que a equipe do Botafogo, que já jogou. E foi no último minuto, meus amigos, o jogador de nome, um nome bem interessante, Bastos, se eu não estou enganado, é um zagueiro lá do Botafogo, fez um gol de cabeça ali no final mesmo, no último lance, empatando aí com a equipe do Atlético Paranaense, meus amigos, que ontem saiu do estádio Newton Santos com a impressão de que está sendo surrupiado, né? Eu estava até comentando que o Atlético Paranaense talvez saiu com aquela mentalidade, poxa, a gente fomos roubados, né, entre aspas, contra o Flamengo, fomos roubados também contra a equipe do Botafogo, né? E muita discussão ontem, né, por conta até desse jogo também entre o Botafogo e o Atlético Paranaense, mas o resultado final foi 1-1 e o Flamengo tem toda a oportunidade para reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, meus amigos, após enfrentar a equipe do Bahia pela 11ª rodada, o Flamengo recebe, ou melhor dizendo, visita o Fluminense. Esse jogo será no Maracanã. Na 12ª rodada, o Flamengo enfrenta a equipe do Juventude, também como visitante. E na 13ª rodada, o Flamengo recebe a equipe do Cruzeiro no Maracanã. Na 14ª rodada, o Flamengo vai a Minas Gerais para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Jogo também importantíssimo, jogo aí a qual eles dão aí como se fosse final de campeonato, né? Então o Flamengo precisa no máximo aí acumular pontos, né? Nesse período aí de Copa América, onde o Flamengo está muito desfalcado. Importantíssimo o Flamengo manter aí essa regularidade para quando vier realmente os titulares, o Flamengo continuar nessa toada aí, buscando sempre estar entre os primeiros da competição. E eu quero trazer informações, meus amigos do Flamengo, nesse dia de hoje, né, dia 20 de 6 de 2024, notícias aqui do Flamengo. Eu vi muitas informações nesses últimos dias, se tratando aí sobre estádio, né, que segunda-feira agora houve reunião entre o Rodolfo Landim e o prefeito Eduardo Paes. Essa reunião não houve a participação da Caixa Econômica Federal. Há rumores aí de desapropriação, né, por parte da prefeitura. A gente vai esperar um pouco mais para ver notícias relacionadas ao estádio, mas falando aqui, meus amigos, sobre o Flamengo, o portal IG Esportes aqui diz que torcida do Flamengo prepara homenagem para Everton Ribeiro no Maracanã. Essa questão da homenagem, meus amigos, foi bem discutido, né, nessa semana, até porque se trata de um momento bem assim, não que inapropriado, mas um momento em que o Flamengo não visa, né, ter esse momento de homenagem, até porque o Everton Ribeiro é um dos principais jogadores lá da equipe do Bahia e pode desequilibrar na partida, né? Por que não? Entendeu? Mas a torcida, ao contrário do Flamengo, vai fazer uma homenagem ao jogador. E aqui a matéria aqui do IG Esportes aqui diz assim, rapidamente: entre todos os componentes que indicam um duelo especial entre Flamengo e Bahia nesta quinta-feira, dia 20, há um específico que tem mexido com o brio do torcedor, o reencontro de um ídolo com a nação. Após 10 anos, Everton Ribeiro voltará ao Maracanã como adversário, do rubro-negro, clube a qual se consagrou como um dos maiores da história em sua posição. O contato, porém, será como nos velhos tempos, quando recebia constantemente homenagem nas arquibancadas do estádio Mário Filho, né, que é o Maracanã.
As torcidas organizadas do Flamengo exibirão bandeiras no setor norte, tradicional da torcida rubro-negra, com referências ao ex-camisa 7 da Gávea. Então, meus amigos, o Flamengo em si não vai fazer nenhum tipo de homenagem, né? Não vai realizar nenhuma homenagem ao Everton Ribeiro, mas as torcidas organizadas do Flamengo exibirão bandeiras no setor norte do Maracanã. E outra notícia também, meus amigos, aqui vamos ver aqui. Vamos lá. Escalação do Flamengo, né? A provável escalação do Flamengo para esse jogo contra a equipe do Bahia, tá certo? Eu quero trazer aqui a provável escalação, podendo ter aí a novidade do Ayrton Lucas, podendo ter a novidade também do Everton Cebolinha. Mas a provável escalação, meus amigos, do Flamengo para o jogo de logo mais, tá certo? Contra a equipe baiana vai ser com Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson, Lohan, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha, né? Esse aqui é o provável Flamengo para o jogo de logo mais no Maracanã. Jogo aí que vale a liderança para o nosso Mengão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo terá retornos importantes para enfrentar o Bahia nesta quinta-feira às 20 horas, horário de Brasília, no Maracanã, válido pelo Campeonato Brasileiro. Everton Cebolinha, Ayrton Lucas e Alan voltaram a ser relacionados e os dois primeiros serão titulares. O lateral assume a posição de origem que estava sendo feita por Léo Pereira, improvisado. Então vamos torcer, meus amigos, para o Flamengo, que vai enfrentar a equipe do Bahia. A equipe do Bahia é bem arrumada ali pelo técnico Rogério Ceni, mas o Flamengo, meus amigos, está focado, mesmo desfalcado, mesmo sem os seus principais jogadores, mas mesmo assim o técnico Tite tem mantido regularidade no time aí paliativo, né, do nosso Mengão. E eu quero que você comente aqui abaixo qual é o seu placar para o jogo de logo mais Flamengo e Bahia no Maracanã. O meu placar, meus amigos, é aquele placar seguro de 2-0. 2-0 Flamengo no Maracanã e liderança retomada pelo nosso Mengão, tá certo? Você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no Fla Champions, tá certo? Deixando sempre o seu comentário, ativando o sino das notificações e é claro, evidente, meus amigos, que uma vez Flamengo, sempre Flamengo!